O Nordeste brasileiro concentra alguns dos mais antigos sítios arqueológicos conhecidos do país, com datação superior a 40 mil anos antes de Cristo. Na região que hoje corresponde ao estado de Pernambuco, foram identificados vestígios seguros de ocupação humana superiores a 11 mil anos, nas regiões de Chã do Caboclo, em Bom Jardim, e Furna do Estrago, em Brejo da Madre de Deus. Nesta última região, foi descoberta uma importante necrópole pré-histórica, com 125 metros quadrados de área coberta, de onde foram resgatados 83 esqueletos humanos em bom estado de conservação. Há algumas teorias sobre quem foi o primeiro europeu a chegar nas terras que hoje formam o Brasil. A mais aceita defende que foi o espanhol Vicente Yáñez Pinzón, no dia 26 de janeiro de 1500, possivelmente no Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco, 86 dias antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. O povoamento efetivo de Pernambuco, entretanto, inicia-se em 1534, quando a colônia portuguesa é dividida em capitanias hereditárias. O território do atual estado de Pernambuco equivale à parte da Capitania de Pernambuco, doada a Duarte Coelho. Duarte Coelho tratou de instalar em Pernambuco os primeiros engenhos de açúcar da colônia, incentivando também o plantio do algodão. Em pouco tempo, a Capitania de Pernambuco se tornou a principal produtora de açúcar da colônia portuguesa. Consequentemente, era também a mais próspera e influente das capitanias hereditárias. Em 1630, a Capitania de Pernambuco foi invadida pela Companhia das Índias Ocidentais. Por ocasião da União Ibérica, a Holanda, antes dominada pela Espanha, vê em Pernambuco a oportunidade para impor um duro golpe no reino de Filipe IV, uma vez que Pernambuco era o maior produtor de açúcar no Brasil colônia. Os holandeses, desembarcando na praia de Pau Amarelo, conquistaram a capitania em fevereiro de 1630 e estabeleceram a colônia Nova Holanda. O conde Maurício de Nassau desembarcou na Nova Holanda em 1637, acompanhado por uma equipe de arquitetos e engenheiros. Nesse ponto, começa a construção da atual Recife, que foi dotada de pontes, diques e canais para vencer as condições geográficas locais. Durante o governo de Nassau, Recife foi considerada a mais cosmopolita cidade das Américas. O conde governou o Brasil de 1637 a 1644. Sua administração ficou fortemente marcada pela construção dos centros urbanos, de canais para evitar inundações, pontes, escolas, teatros, hospitais, asilos, estradas e fortes. Fundou uma imprensa, criou bibliotecas, museus e um observatório astronômico, transformando assim o Recife, de pequeno povoado de pescadores, numa cidade muito desenvolvida para a época. Por diversos motivos, sendo um dos mais importantes a exoneração de Maurício de Nassau do governo da capitania pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, o povo de Pernambuco se rebelou contra o governo, juntando-se à fraca resistência ainda existente no movimento denominado Insurreição Pernambucana. Um dos grandes nomes da história da medicina pernambucana foi Correia Picanço. José Correia Picanço nasceu então na vila de Goiânia, província de Pernambuco, no dia 10 de novembro de 1745 e era filho do cirurgião barbeiro Francisco Correia Picanço. Sua família mudou-se para o Recife e Correia Picanço passou a se dedicar ao aprendizado da profissão de seu pai. Sendo assim, e por sua dedicação à arte de curar, o governador o enviou para Lisboa, onde Correia Picanço recebeu o título de licenciado em cirurgia após o curso regular na Escola Cirúrgica do Hospital São José. Na década de 1790, exerceu cargos públicos relevantes. Primeiro cirurgião da Real Câmara, cirurgião-mor do Reino e deputado e membro nato da Real Junta do Protomedicado, que era uma junta de médicos que fazia inspeções sanitárias e fiscalizava as farmácias, chamadas naquela época de boticas. Em 1807, devido à invasão napoleônica, Dom João VI transfere-se com a família para o Brasil e Correia Picanço, primeiro cirurgião de Real Câmara, o acompanha. Chegaram ao Brasil, na Bahia, em 1808. Com sua experiência profissional reconhecida e percebendo a carência de médicos formados no território brasileiro,
Correia Picanso preocupou-se em incentivar o príncipe a solucionar esse problema. Em Carta Régia de 18 de fevereiro de 1808, foi autorizada a criação na Bahia da Escola de Cirurgia no Real Hospital Militar de Salvador. Surge dessa forma o primeiro estabelecimento de ensino médico. Além de sua valiosa participação nesses fatos relevantes para a história do ensino médico no Brasil, tem-se registro que também foi atribuída a ele a realização, em 1817, da primeira operação cesariana do Brasil, ocorrida na província de Pernambuco, no Hospital Militar, em uma mulher negra. Correia Picanso ficou conhecido como patrono da obstetrícia brasileira. Em sua memória, foram realizadas diversas homenagens por todo o Brasil. No bairro da Tamarineira, cidade do Recife, o governo inaugurou um hospital com o seu nome e, em 1958, Correia Picanso foi aclamado patriarca da medicina pernambucana. Outro marco da história pernambucana é o Hospital Pedro II. A história do Hospital Pedro II teve início no período de 1802 a 1804, quando Francisco de Souza Rego adquiriu 2 prédios na Rua Nova, da então Vila do Recife, e ali fundou o Hospital dos Pobres da Ribeira. Sua denominação foi modificada por 3 vezes até se chamar, como hoje conhecemos, Hospital Pedro II. Em 1846, o hospital foi transferido para o bairro dos Coelhos, que era administrado pela Santa Casa da Misericórdia. Seu projeto arquitetônico foi do engenheiro José Mamé de Alves Ferreira, o mesmo que também projetou o Ginásio Pernambucano, a Casa de Detenção, a atual Casa da Cultura, e o Cemitério de Santo Amaro. O prédio, mesmo parcialmente construído, foi palco de um baile oferecido pela Associação Comercial de Pernambuco em homenagem ao imperador Dom Pedro II, que visitava o Recife. Esse evento contribuiu para que o soberano brasileiro liberasse recursos financeiros para a área de saúde da província. Em 10 de março de 1861, o hospital começou a funcionar. Suas antigas instalações atendiam apenas os portadores de enfermidades mentais. O hospital ficou por muitos anos sob a administração das Irmãs de Caridade da Santa Casa de Misericórdia, instituição que, não apenas no Recife, mas em muitas cidades brasileiras, se preocupou com a assistência médica para os menos favorecidos. No final do século XIX, o Hospital Pedro II já era uma referência. Ao longo de sua existência, abrigou um curso de obstetrícia para mulheres, uma escola de enfermeiros e, em 1946, mediante convênio com a UFPE, passou a servir de hospital-escola para estudantes de medicina, com a denominação de Hospital das Clínicas. Anos depois, quando o Hospital das Clínicas foi transferido para o bairro do Engenho do Meio, as instalações do Pedro II ficaram esvaziadas. Ele foi desativado e, logo após, parcialmente ocupado pela Diretoria Regional da Secretaria Estadual de Saúde. No ano de 2006, um movimento liderado pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira comprometeu-se junto à Santa Casa de Misericórdia e à Sociedade Pernambucana a restaurar o prédio do Hospital Pedro II para ser novamente um hospital-escola, agora pertencente à Faculdade de Medicina do IMIP. A maior parte dos grandes nomes da medicina de Pernambuco passou pelo Hospital Pedro II, ora como aluno, ora como componente do corpo médico. Foi o primeiro hospital norte-nordeste a realizar cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Por último, não menos importante, é válido citar Otávio de Freitas. José Otávio de Freitas nasceu em Teresina, no estado do Piauí, no dia 24 de fevereiro de 1871, mas veio ainda criança morar no Recife. Depois de concluir o curso preparatório, aos 16 anos de idade, Otávio foi estudar na Faculdade de Medicina da Bahia. Vale ressaltar que na Bahia, Otávio passaria somente 1 ano por reprovar na disciplina de Física. Entristecido com o fato, ele decidiu se transferir para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Após a mudança, porém, Otávio teve que retornar ao Recife, pois seu pai estava falecendo. Quando Otávio se formou em medicina em janeiro de 1893, decidiu vir morar no Recife definitivamente. E, a partir daí, sua vida profissional não parou de brilhar. Em 1902, por exemplo, quando a gripe espanhola atingiu o Recife, por via marítima, ele conseguiu isolar o bacilo causador dessa epidemia. Além disso, combateu a comercialização de produtos deteriorados, a falta de fiscalização nos matadouros, a precária rede de esgotos
Enfim, tudo o que significasse atraso, moléstia e que pudesse ocasionar a morte. Dr. Otávio de Freitas foi médico sanitarista, administrador de saúde pública, escritor, jornalista e pesquisador. E nas aulas que deu, sempre privilegiou os temas relacionados à higiene social, à profilaxia e à assistência pública. Pioneiro em Pernambuco no combate à tuberculose, também liderou campanhas de vacinação em massa, lutou em prol da higienização das cidades e estudou várias doenças tais como varíola, tuberculose, coqueluche, escarlatina, malária, disenteria bacilar ou amebiana, febre ictero-hemorrágica, granuloma venéreo, leishmaniose, beriberi, sarampo, peste bubônica, febre tifoide, hanseníase e sífilis. Otávio de Freitas veio a falecer no Recife, sua terra de adoção, no dia 26 de janeiro de 1949, aos 78 anos de idade. Neste vídeo, foram citados apenas 4 brilhantes pontos da imensa contribuição de Pernambuco para a medicina. De forma resumida, a intenção foi mostrar que o que não parecia ser muito, hoje pode constatar que Pernambuco foi essencial para a construção da história da medicina brasileira.